Olá, tudo bem? Olha só, essa questão, ela demonstra, né, na verdade, uma sequência de cálculos estequiométricos. E aí a gente precisa entender que nós temos uma relação estabelecida sempre entre, né, sempre que nós formos fazer qualquer exercício de estequiometria, lembre-se dessa relação de 1 mol de qualquer coisa equivale a massa molar dada em gramas por mol, né, dessa substância que a gente está analisando. Isso equivale ainda ao volume molar, que nesse caso aqui ele arredondou para 24 litros, e isso ainda equivale à quantidade de entidades, né, de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons e coisas do tipo. Nesse caso aqui, então ele está dizendo para nós, olha só, para determinar a fórmula de um hidrocarboneto gasoso, uma amostra de 0,6 litros dessa substância foi completamente queimada na presença de excesso de gás oxigênio, gerando exclusivamente 4,4 gramas de gás carbônico e 1,8 de água. Considere, nas condições em que essa determinação foi realizada, o volume molar de 24 litros por mol. A fórmula molecular do hidrocarboneto em questão é, primeiramente, queridos, nós precisamos fazer a reação, né? Porque ali a gente estabelece as reações, as relações de cada um, né? Que estão envolvidos aqui na reação. Então, ó, eu não sei a fórmula desse hidrocarboneto, mas eu sei que ele só tem carbono e hidrogênio. Então, eu vou chamar aqui de CXHY, né? Para a gente ter aí a noção de quantos carbonos e quantos hidrogênios vão ter esse hidrocarboneto. Mais a quantidade de oxigênio, isso vai formar gás carbônico e água, né? Então, ó, olhando aqui, se a única fonte de carbono, né, vai ser o gás carbônico, vai ser a única fonte de carbono, vai ser justamente o hidrocarboneto. Então, quer dizer que a quantidade que eu tiver de carbono aqui, isso também vai ser o nosso coeficiente aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó, X. Da mesma forma, o hidrogênio. A forma que, ó, a quantidade de hidrogênio que tem aqui, ela deve estar aqui. Porém, quando forma uma água, nós temos aqui o índice 2. Então, aqui eu vou precisar que Y seja dividido por 2, para que eu tenha, né, o mesmo valor. Mediante essa análise, nós precisamos, então, relacionar, ó, porque nós temos volume molar, né, e sabemos que o volume molar se relaciona com a massa molar da substância, né? E aqui eu sei a massa molar, tanto do gás carbônico quanto da água, né? Se você tem alguma dúvida de como calcular, mas você vai pegar a massa do carbono na tabela periódica, que é 12, né? A massa da água, que vai ser, então, né, a soma das massas de todos os elementos. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, no CO2, calcular aqui no ladinho. CO2, a massa vai ser uma vez a massa do carbono, que é 12, mais duas vezes a massa do oxigênio, que é 16, isso vai totalizar em 44 gramas por mol. Já a massa da água, nós vamos ter duas vezes o hidrogênio, que é 1, mais 16, isso vai dar, então, igual a 18 gramas por mol, certo? Então, aqui nós temos a massa dos dois envolvidos ali. E aí, eu sei, então, que há uma relação estequiométrica envolvendo aqui, ó, a quantidade, né? O volume que ele me deu, que foi gasto, foi de 0,6. Mas eu sei que 1 mol dessa substância, pelo que o texto coloca, ele tem um volume de 24 litros, né? Então, eu sei que 24 litros disso vai reagir formando uma quantidade em massa, que é X vezes a massa dele, que é 44 gramas de CO2. E vai formar também Y sobre 2, massa da água, que é 18. Mas eu tenho uma segunda relação, que é a quantidade em litros desse hidrocarboneto que reagiu é de 0,6. E que isso formou uma quantidade de 4,4 gramas desse,
e formou 1,8 gramas desse daqui. Então, nós vamos fazer duas relações. Uma para eu descobrir a quantidade do valor de x, né? E a outra eu vou pegar essa mesma relação para eu descobrir o valor de y, certo? Então, ó, analisando dessa forma, nós vamos ter o seguinte. Vamos pegar aqui uma outra cor. Então, ó, se eu pegar, né, aqui 24 litros de, né, CO, desse hidrocarboneto qualquer, nem vou colocar eles aqui por causa do espaço, né? 24 litros disso vai formar X vezes 44 gramas disso. Enquanto 0,6 litros disso vai formar 4,4. Então, ó, a gente vai ter aqui uma incógnita que é o nosso X, né? Então, multiplicando tudo aqui, ó, nós vamos ter 0,6 vezes x vezes 44 é igual a 24 vezes 4,4. Eu sei também que, pegando todos, né, eu posso passar, está tudo multiplicando, vou passar tudo dividindo para o outro lado, para a gente isolar o x. X vai ficar igual a 24 vezes 4,4 dividido por 0,6 vezes 44, né? Se a gente pegar aqui, ó, aqui eu tenho uma relação, gente, né, que dá para a gente ir fazendo, analisando os números, para chegarmos a um resultado. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui vai dar 1/10, né? Se eu cortar aqui, ó, cancelando os dois, vai dar 1/10. 10 vezes 6, 0,6, vai dar 6. E aí, 24 dividido por 6 vai dar igual a 4. Então, x é igual a 4. Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa para eu descobrir o valor de y, né? Então, se a gente analisar o valor de y, eu vou ter 24 litros está para, só que, ó, y sobre 2 vezes a massa da água, que é 18. E aí, então, eu vou ter que 0,6 está para 1,8. Então, da mesma maneira, né? Só que agora que eu tenho uma fração, eu tenho que tomar cuidado com essa fração. E aí, matematicamente, às vezes a gente pode errar uma coisa que quimicamente a gente já decidiu, né? Então, ó, aqui, ó, se eu pegar esse 0,6 fazendo a mesma ideia, né? Eu vou pegar, então, ó, 0,6 vezes y sobre 2 vezes 18. Isso vai ser igual, multiplicando para cá, 24 vezes 1,8, né? E aí, ó, esse 2 passa multiplicando para lá. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, vou apagar e já vou pôr ele multiplicando lá. A edição aqui me ajuda nesse sentido. Então, eu já vou pôr ele multiplicando para o lado de lá, ó, vezes 2. Y vai ser igual a 24 vezes 1,8 vezes 2, dividido por 0,6, vezes 18, né? Então, ó, diante disso, nós fazemos aquela mesma análise, né? Lógico, gente, se a gente for fazendo multiplicação por multiplicação, divisão por divisão, vai dar tudo certo do mesmo jeito. Mas eu gosto sempre que possível olhar se tem alguma relação que eu posso simplificar as frações, dividir uma pelo outro e cancelar, porque isso na hora da prova isso me ajuda a não fazer cálculo, né? Ao invés de sair fazendo contas de qualquer jeito. Então, ó, aqui do mesmo jeito, se eu pegar, ó, esses 1,8 por 18, eu tenho uma relação de 1 por 10, né? Então, 10 vezes 6 vai dar a mesma coisa lá, né? Então, 10 vezes 0,6 dá 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu tenho que o y é igual a 8. Portanto, eu vou ter, então, que se cx hy, então, nós vamos ter que ser 4H8. Então, essa é a fórmula do hidrocarboneto, item D, a nossa resposta. Beleza? Espero ter te ajudado e tudo de bom, tá?